enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Márcia, eu sou esposa do Firmino e ajudante do pai Joaquim. A Fia. Salvo, né? Vocês estão ouvindo eu direitinho? Tá tudo certinho aí? Que a paz do Deus esteja com vocês, né? Isso. Antes disso, eu só falar uma coisa que eu já falei aqui para os chantinhos que estão aqui e vou falar agora para vocês. Só para começar. Nós somos o 11º Batalhão do Exército da Salvação. E trabalhamos sob a ordem de Deus, nosso Pai, junto com o nosso irmão Cristo, e sob os comandos de Maria, a Senhora da Regeneração. Que a paz de Deus esteja com todos vocês, não é isso? Falou o Exército de Salvação. Pode pichinchar, pode. E, como eu disse, nós vamos começar hoje com pergunta, porque eu já falei alguma coisa, né? Só para lembrar, eu disse que a Terra não é um planeta, é um campo de provas, que não existe vida, o que existe é encarnação, e que o que acontece durante o que vocês chamam de vida é provas, que essa prova é zelada pela razão, pela ação mental. E eu disse também que vocês nasceram, segundo o Espírito da Verdade, para não confiar na razão. Ou seja, se libertar da razão, dizer que não sabe o que a razão fala. E além disso, vocês precisam amar. Amar não o amor que vocês estão acostumados, mas o amor ensinado pelo Cristo. E aí eu cheguei a falar que eu já tinha dito que bastava apenas respeitar o direito dos outros. E aí eu mostrei que vocês estão respeitando o direito dos outros apenas de uma forma racional, apenas pela razão e não por amor realmente. E disse que a partir então de hoje nós ia começar a conversar sobre instrumentos para aprender a amar. Então, se foi isso que eu falei, e como eu disse, dentro do tema, por favor, se quiserem colocar pergunta. Lidar com a mente, essas coisas. Rui pergunta, ou melhor, ele pede para definir o que é razão. Veja bem, quem está fazendo essa pergunta é a própria razão. Razão é uma coisa que vocês não conhecem, que o mundo humano não sabe o que é. Razão é todo o processo mental, todo o processo racional. Aí você então vai pensar assim, é o pensamento. Não! O pensamento é uma parte da razão, mas existem outras razões. Por exemplo, a razão que guia o que você está vendo. A razão que guia o que você está sentindo pelo corpo. A razão que guia a emoção. Que para vocês não é razão, mas é o processo racional. Ninguém, olha bem o que eu vou falar, ninguém vê pelos olhos. Você vê pela razão.
é um processo racional que guia a ideia de estar vendo, que guia a figura que está, entre aspas, sendo vista. Então, razão é algo que não dá para definir. O que você precisa entender para esse processo nosso de hoje é o seguinte: tudo aquilo que lhe é consciente, ou seja, que você tem consciência de existir, é um processo racional, é razão, e não deve servir para você como base, segundo o Espírito da Verdade. E tudo aquilo que você não percebe não é razão. Rodrigo, você disse que temos que não confiar na razão, mas não é a própria razão dizendo isso? Não. Veja, pode parecer um processo irracional, mas quando você começa a simplesmente não confiar na razão, não é racional. Eu vou tentar explicar para você. É que quando eu falo não deve confiar na razão, você vai buscar razões para não confiar na razão. Neste caso, é a razão não confiando na razão. Sabe, não confiar na razão eu sei lá. Não tem uma razão embutida para você não acreditar na razão. Não tem um motivo para você não acreditar na razão. Essa é a razão que não é formada pela razão. Compreenda isso, de sempre que você tiver objeto direto, objeto indireto, sujeito, todas aquelas coisas que guiam uma ideia numa fase, você está tendo uma razão. Eu não sei porquê, não sei para quê, não sei o que é, só sei que eu não confio nessa porcaria. Segundo detalhe, cuidado. Sim, a mente, a razão, é capaz de criar razões para lhe dizer por que você tem que não confiar na razão. Por exemplo, Deus é a causa primária de todas as coisas. Quando você usa isso para não acreditar numa razão, é a razão não acreditando na razão. Porque o ensinamento dos mestres para vocês ainda é razão. Vocês não sentem o ensinamento do mestre, vocês raciocinam. Então, só isso, tenha cuidado. Quando você for se libertar da razão, não tenha argumentos para se libertar dela. Carla Meneghetti, qual a diferença entre provas e expiações? É praticamente a mesma coisa. É o lugar que a sua mãe coloca o copo. Eu não esqueci, não. Provas e expiações é tudo que você vive neste mundo. Tudo. A sua pergunta é uma prova e expiação. A minha resposta é uma prova e expiação. Não tem praticamente diferença. A única diferença que você poderia dizer que tem é que expiar é passar por aquilo que você precisa passar. Só que passar por aquilo que você precisa passar é uma prova. Então, prova e expiação é a mesma coisa. Carla Meneghetti, razão e egoísmo tem alguma relação? Completa. A razão é usada pelo egoísmo para justificar o ganhar. O egoísmo é o ganhar. E o egoísmo usa a razão, ou seja, usa argumentos que justificam você ganhar. Quer um exemplo?
eu tenho que mandar diminuir a velocidade, porque senão vai bater, e nós dois vamos nos machucar. Isso é uma razão querendo ganhar, querendo que o outro ande na velocidade que você quer. Não tem nada de santo, não tem nada de bonito, não tem nada de certo nisso não. É apenas uma razão servindo de prova, a velocidade. Zenóbio, tenta esclarecer uma coisa. No seu último pronunciamento, você falou que amar o próximo seria comungar da visão dele. Nesse sentido, até citou o exemplo das cores. Se ele gosta de amarelo, irei gostar do amarelo. Porém, em outra oportunidade, mais atrás, corrija-me se eu estiver confundindo as palavras. Você falou que amar o próximo seria respeitar o direito do próximo de ser, estar e fazer o que ele bem quiser. Mas isso não queria dizer que deveríamos abandonar nossas convicções, apesar da recomendação de não acreditar espiritualmente nelas. Assim, estaríamos amando o próximo e a nós mesmos. Me ajude a entender isso. Ajudo! Fia, você pode repetir só o final, essa parte aí, mas antes você disse... Me corrija se eu tiver errado. Porém, em outra oportunidade, corrija-me se eu estiver confundindo as palavras. Você falou que amar o próximo seria respeitar o direito do próximo ser, estar e fazer o que ele bem quiser. Mas isso não queria dizer que deveríamos abandonar nossas convicções. Isso. Apesar da recomendação de não acreditar espiritualmente nelas. Isso. Agora eu lhe pergunto, quando eu digo para você comungar com o outro as verdades dele, eu estou mandando você esquecer as suas? Não. Eu estou dizendo para você comungar com ele. Veja, a diferença é o seguinte. Vocês hoje comungam, vocês hoje dão a ele o direito de ser, estar e fazer o que quiser. Mas, e continuam achando o que querem. Mas, por causa dessa diferença entre o que um pensa e o que o outro pensa, vocês classificam um de certo, o outro de errado. Claro, o certo é você, o errado é o outro. De vermelho. Veja, é esse o problema. É você chamar o outro de errado. Quando eu falo em comungar com o outro, eu estou falando de porque é um problema, é uma coisa muito importante que nós precisamos falar. No momento que você estiver com o outro, você tem que achar ele certo, mesmo que você pense diferente. Então veja, a única coisa que eu estou falando de diferente é acabar com a ideia de dar o direito ao errado, de estar errado. É isso que vocês criaram. Vocês criaram o direito de dar ao errado, na sua opinião, o direito de estar errado. E não é isso. Este comungar é dizer ele está certo. Eu penso diferente, mas ele está certo. Veja bem, não há verdade absoluta. Então o que você pensa e o que o outro pensa são certos, são verdade. E esse é que é o grande problema. É essa a grande diferença que eu estou tentando passar. Continua sendo respeitar o outro. Mas como eu disse, é respeitar o outro acima das suas verdades. Respeitar o outro acima daquilo que você gosta. Eu não gosto do amarelo, mas eu gosto do verde. Ele gosta do amarelo. E quando eu estiver com ele,
o amarelo é a cor mais bonita do mundo, porque eu quero me unir a ele. Agora, na hora que eu continuo achando verde melhor, por dentro. Na hora que eu sair dali, eu sou verde e ele é amarelo. Compreendeu a diferença, moço? A diferença é essa, é você não dar ao errado, na sua opinião, o direito de estar errado. É você dar a quem pensa diferente o direito de estar certo. Johnny Vicente. Como podemos nos manter em equilíbrio realmente, amando e auxiliar outros a essa atitude mais amorosa? No caso, me refiro a esse momento de pandemia. Amando. Dá a quem acha uma coisa o direito dele assar. E dá a ele o direito dele assar sem dizer que ele está errado. Dá a você o direito de assar alguma coisa sem achar que você está certo. É esse o tipo de trabalho. Agora, tem alguma coisa nesse meio, que é algo que eu vou ver se dá tempo de nós conversar hoje. Que existe no amor, que é a compassão. Consciência do sofrimento que o outro pode sofrer. É isso que você precisa ter. Muita consciência do que o outro pode sofrer. Não que você vá fazer o outro sofrer, como eu já cansei de dizer, o sofrimento é uma escolha de foro íntimo. Cada um escolhe sofrer. O que eu estou falando não é essa escolha. O que eu estou falando é você ser o agente da oportunidade da escolha. Então você precisa ter essa consciência, sabe? Pensar. Se eu enfrentar o outro internamente, mesmo que eu tenha o direito dele pensar, eu posso machucá-lo. Posso provocar a oportunidade dele se machucar. Então eu vou pensar nele. Aí diga assim, ele gosta de usar máscara. Eu não gosto de usar máscara. Mas eu estou com ele, eu vou usar máscara. Por quê? Porque eu sei que se eu não tiver de máscara, eu vou dar uma oportunidade dele sofrer. É ato. Eu sei que o ato acontece, eu não estou criticando ninguém, eu estou falando por dentro. Internamente, eu estar não preocupado, mas ocupado com o outro. Essa é uma coisa que vocês não vivem. Vocês não têm ocupação com o outro. Estão sempre ocupados com vocês mesmos. Estão sempre ocupados em provar ao outro que você está certo. Estão sempre preocupados em provar ao outro que a verdade é o que você acredita. É essa ocupação com o outro. Sabe? Se eu falar isso, aquela pessoa não vai gostar disso. Então, sabe, eu vou por dentro, se sair pela boca, saiu, eu vou me prevenir para não falar isso. Se falar, falei. Se não falar, não falei. É isso a única coisa que você pode fazer hoje, amanhã ou em qualquer momento. Porque isso é o amor. Um dos instrumentos do amor é a compassão. E quando você não pensa no próximo, quando você não se ocupa internamente com o próximo, você não está amando ninguém. Você está usando o outro para o seu benefício. Amanda Moura. Quando medito e começo a me desligar da razão, dá medo. Parece que quando me desprendo do ego, eu vou morrer, desencarnar. Isso é normal? Sim.
é o ego que vai morrer. Sim. E veja, eu acho que esse já é um processo antigo com você, né? Eu acho que não é a primeira vez, se eu não me engano, foi no Guerreiro da Paz que você falou algo parecido, né? Aliás, minha filha fez isso com o doutor no www, que ele disse, vai saindo, abandona isso, larga aquilo outro. Quando o doutor disse, larga você mesmo, ela viu um teto e voltou correndo. Não conseguiu entrar no vazio, no nada, que é isso que vocês são. Márcio Eduardo, eu não entendi se você está fazendo uma afirmação ou você quer colocar uma pergunta. Depois você me explica aí, por favor, porque aqui não me parece que você tivesse tido alguma dúvida. Dan Miyagi, o perceber da razão é ainda um processo racional? O perceber da razão é um processo racional? Sim. O perceber a razão é um processo racional? Sim. O libertar-se da razão sem motivos para isso, sem justificativa é racional? Não. Nicolas N. Se o que eu penso ser é ilusório, de um ponto de vista mais absoluto, as outras pessoas, ou melhor, todos os outros seres, também são imaginários, frutos do Maya que estou vivenciando? Os ensinamentos na linha do Vedanta sempre proclamam o eu como o ser absoluto. Numa vertente cristã, o pai e o filho. Até que ponto existe a minha individualidade enquanto um espírito distinto dos outros e de Deus? Até que ponto eu estou me relacionando de fato com outros seres e não comigo mesmo? Enfim, até que ponto o solipsismo existiria ou não? Tchau, boa pergunta, moço. Deixa eu só falar uma coisa para você. Quem resolveu essa questão para nós foi o moço do São Carlos, que um dia, tentando explicar o Deus causa primária, tentando explicar a predestinação da vida, o fato de já estar, como se fala, já está dito tudo, ele disse o seguinte: ao nível de Deus, tudo é sabido. Tudo que vai acontecer já é pré-escrito. Ao nível do espírito, ao nível do humano, tudo não está escrito. Tudo acontece a cada momento. Então, essa sua pergunta, eu quero usar essa explicação e dizer para você, ao nível de Deus ou nível espiritual, existe tudo. Ao nível humano não existe nada. Olha aí para a tela do www. Ela não existe. Olha aí para a letrinha que está aí. Ela não existe. Pega a letrinha, tira daí, quero ver. Quer pior? Você está ouvindo minha voz? Não! A minha voz não existe. O que existe é uma onda eletromagnética. Então, ao nível universal, tudo existe. Mas como? Como, por exemplo, a minha voz em forma de onda eletromagnética. É só exemplo. Mas ao nível humano,
existe a minha voz, porque você ouve ela. Então o que você precisa entender é isso. Ao nível humano, tudo existe. E ao nível humano, tudo é real. Uma banana que é ilusão. Sabe? Se alguém pisar no seu pé, vai doer. E essa dor é real. Se alguém bater no seu carro, você vai ter raiva. E essa raiva é real. E o carro amassado é real. Não entre nessa do processo racional de que há ideias sobre o nada que existe. Por quê? Porque não pode existir nada através de uma criação racional, porque a própria criação racional já é alguma coisa. Então se esqueça. E isso é importante você saber. Por quê? Porque, moço, você não pode simplesmente dizer que o pisão no seu pé não existe. Porque o pisão no seu pé é a sua prova. É a prova para ver como você vai lidar com a dor. É a prova para ver como você vai lidar com quem pisar. E se você simplesmente diz que é ilusão, você não fez nada. Você não aproveitou aquela prova, aquela oportunidade. Então, esqueça essa questão de nada existe. Porque isso é apenas uma razão querendo acabar com uma razão. Quando você usa a ideia de nada existir para se libertar de alguma razão, você está usando uma razão para se libertar de uma razão. Aí não dá certo. Milton, missão também está no mesmo pacote de provas e expiações? É a mesma coisa? Sim. José Cardilho, além de dar ao outro o direito de ser, estar e fazer o que quiser, me chamou a atenção uma outra definição do Joaquim que me identifiquei bastante. Amar é divinizar tudo e a todos. Poderia comentar? Isso é divinizar a tudo e a todos. Dar a tudo e a todos o adjetivo de divino, o valor de divino. Sabe, é preciso você começar a aprender a lidar com todas as coisas e todas as pessoas, como se Deus fosse. Sabe por quê? Porque é Deus. Tudo que existe, todas as pessoas que existem, são Deus emanados. Veja, não é emanação de Deus, são Deus emanados. Não tente explicar, não tente entender. Mas tudo é Deus. E Deus é tudo. Então é preciso aprender a viver com o Deus em tudo. Agora, muito cuidado. Eu lembro que uma vez que nós estávamos falando isso, a minha filha disse assim: eu posso chamar o cachorro de Deus? Eu disse não. Porque o cachorro não é Deus. Deus é Deus. Então você tem que deixar de ver o cachorro. Se você quiser chamar o cachorro de Deus, é razão tentando destruir razão. Então não é que você vai chamar o seu inimigo de Deus. Seu inimigo é Deus. Não é o seu inimigo. Não é que você vai chamar o estuprador de Deus. Não. Porque o estuprador é Deus. Você vai chamar de Deus, não de estuprador. Então, essa questão de divinizar é importante, é um caminho. Sim, é. Mas muito cuidado para você não querer simplesmente usar a palavra Deus sem retirar o que você pensa do outro. Senão não adianta nada. Você vai estar
continuar lidando com o estuprador, com o cachorro, com quem pisa no seu pé, só tocou o nome Deus, ao invés de ser pisoteador, cachorro ou estuprador. Ficou claro isso? André, pergunta enviada por Fátima. No exercício de não opinar, poderia nos sugerir o que fazer enquanto a mente, entre aspas, frita nossos miolos? Fechar o nariz por causa do mau cheiro. Desculpa, eu estou brincando. O que você faz enquanto a mente frita como é que é? Os miolos. Os miolos. Você olha a mente fritar o miolo. Porque você não pode interferir no fritar os miolos. De jeito nenhum. Então você tem que olhar. Olha, ela tá louquinha, tá aqui pensando. Deixa ela pensar. Eu não vou acreditar em nada. André, pergunta enviada por Tiago. Se Jesus que venceu o mundo, ou seja, se fundiu a ele, como se deu a passagem na qual ele expulsa os comerciantes que vendiam na casa de Deus? Pelo que sabemos, ele bateu neles com folhas de palmeira. Não, com chicote mesmo. Ou não aconteceu dessa maneira que sabemos? Não, ele bateu foi com chicote mesmo. Veja bem. Primeiro, e aí a grande pergunta que vai valer o ensinamento. Quem disse que Jesus fez isso? Essa é a minha pergunta. Quem disse que Jesus fez isso? Você estava lá? Você viu? Você tem certeza? Está na Bíblia? Está na Bíblia a história do Jesus. E como eu já disse diversas vezes, a Bíblia é codificada, são histórias para passar a mensagem. Então é uma história, uma parábola para passar a mensagem. Eu estou perguntando quem disse que isso aconteceu. A sua razão. É ela que tinha a ideia de ter acontecido. O que nós temos que fazer com a razão? Não acreditar nela. Então não acredite em nada que a sua razão fala sobre a que ação que ela fez de ter havido um Jesus, desse tal de Jesus ter expulsado o vendilhão, de tal de Jesus ter batido. Tudo isso aí está me parecendo conto de fadas. É tudo rajão. Sabe, é isso que vocês precisam falar. Joaquim, você mesmo já comentou essa passagem, você mesmo já falou, sim, te leio o ensinamento. Eu não me liguei por chicote, eu não me liguei por lombo, eu não me liguei para bater, eu não me liguei nada disso. Eu te leio o ensinamento. Qual foi? Não se comercializa na casa do meu pai. Ou seja, não adianta ir para a igreja, para o centro, para o templo, acender vela, pedindo alguma coisa a Deus. É para isso que serve essa história. Essa história foi contada apenas para se colocar essa frase. Não se comercializa na casa do meu pai. O resto, a história, bateu, matou, atacou, tirou, pôs, é sua razão. É isso que vocês precisam. Eu, inclusive, disse agora há pouco, cuidado com a razão que guia e usa o ensinamento para justificar a própria razão. Então, viu, não. De qualquer maneira, isso é o teatrinho criado por Deus. Se houvesse. André, pergunta enviada por Rui. Joaquim falou em unidade com um e com todos.
Fundir-se com o próximo. Você não gosta do amarelo, eu também não gosto. Isso que é fusão. Bem, sou engenheiro e meu próximo está dentro de uma casa que irá cair, por motivos óbvios tecnicamente. Eu digo a ele que ele deve abandonar a casa imediatamente, porque a casa irá cair a qualquer momento. Ele não acredita e diz que Deus não vai deixar isso acontecer. Pergunta: eu me abraço a ele e morro junto? Digo a ele que ele está certo, que Deus vai ajudar a ele e saio. Chamo a defesa civil para tirá-lo na marra. O que você vai fazer? Não sei. O que você não vai fazer? Nada. Tudo será feito por Deus. Agora, se a pessoa quer ficar na casa dela, mesmo sabendo que ela corre o risco de morrer, porque isso é já feito, que direito você tem de tirá-lo da casa? Você é dono da verdade? E se ele quer morrer? Compreendam isso. Qual o problema de morrer? Eu salvei uma vida. Você acha? Você acha que você pode mudar o que Deus escreveu para alguém? Por favor, filho. Assim você não tem condição nem sequer de pensar e sair daqui e voltar para cá mesmo. Vocês ainda estão preocupados em salvar alguém. Sabe, uma vez me perguntaram: Joaquim, se você vê alguém com a arma na mão para dar um tiro na cabeça, o que você faz? Eu digo: boa morte. Ele quer se matar, que direito tenho eu de não deixá-lo morrer? Como você diz, a sua parte você fez. Você chegou lá e disse: eu sou engenheiro, eu conheço, essa casa vai cair. Se eu fosse você, eu não ficava aqui dentro. Não, Deus vai me socorrer. Tá certo, Deus vai socorrer. E o socorro pode ser justamente o matar. Porque morre quem tem que morrer na hora que tem que morrer. Então o socorro pode ser exatamente o matar. E ele está dizendo para você: Deus vai me socorrer com a minha morte. E você quer saber mais do que Deus que ele não deve morrer. Volto a repetir tudo isso interno. O que você vai fazer? Se você vai arrancar ele, se você vai ficar lá dentro, se você vai chamar a polícia, se você vai explodir a casa, aí eu não sei. Aí é ato. Deus faz. A próxima pergunta enviada por Toby, Joaquim, não sei se é pertinente ao assunto. Eu vou ler, você decide se responde ou não. Qual o recado que Joaquim pode deixar para a gente não meter os pés pelas mãos quando ele e Firmino não estiverem mais por aqui? Ouvi tudo de novo. Ela se refere àquela questão das Como é o nome? Isso, salve, né, ai? Acho que ela se refere àquela questão do meditar, né? Que você disse que quando eu vi o escuro, eu voltei correndo. Ela pergunta: mas essa sensação que ela sente de quase morte não seria ilusão? Não é quase morte. É uma sensação de ausência de tudo. Vocês confundem morte com nada. Morte não é nada. Não existe nada na morte. O que eu falei que a filha sentiu foi um teto. Fala direito. O escuro. O escuro. Ou seja, ela não viu nada. Fiquei com medo de continuar naquele escuro. Isso, ela teve medo do nada. Não do ausência das coisas. Não é isso.
Márcio Eduardo, ele disse que a frase que ele deixou acima, que eu não havia entendido, era só um comentário, para eu ler se quiser. Márcio, eu vou te pedir desculpa, mas ficou muito lá para cima, e eu tenho medo aqui de bagunçar, que eu não tenho muita prática aqui nesse computador de Firmino, nesse notebook aqui pequenininho, tá? Vou ficar te devendo esse comentário, ou você coloca novamente, tá bom? Como saber o que é ilusão? Tudo é ilusão, nada é real. É o que eu disse antes, tudo que você é consciente, é racional, é ilusório. Só o que você não tem consciência de existir, por exemplo, o espírito que está ao seu lado nesse momento, esse é real. Edu Meneghetti, como percebemos quando estamos realmente ocupados com o outro e quando não estamos? Quando você pensa no outro, quando você sente o outro, quando você imagina e se coloca no lugar do outro. O que isso deixou tão fácil para vocês entenderem, dê ao outro aquilo que você quer para você. Se você quer respeito, você tem que dar respeito. O problema é que vocês não dão ao outro o que querem para você, dão ao outro o que vocês têm. Ou seja, se eu acredito que tem que usar máscara, o outro tem que usar máscara. Se eu não acredito, o outro não pode usar. Isso não é dar ao outro o que você quer para você. Porque o que você quer para você não é usar máscara ou não usar máscara. O que você quer para você é impor a sua vontade e a sua verdade ao outro. Então você tem que dar ao outro o direito de impor a ele a verdade e a vontade dele. É o caso que eu acabei de falar do tiro na cabeça. Sabe, o outro quer morrer, pegou uma árvore, uma arma e botou na cabeça e vai atirar. E eu, você é um presunçoso que vou dizer para ele, você não tem o direito de se matar? Por acaso eu tenho alguma consciência do que está acontecendo com ele? Sabe, é muito fácil você chegar perto do outro e dizer para ele, não fica assim, filhinho, que maravilha, você é bonitinho, você vai longe, sem você sentir a dor que está dentro dele. E aí você fica trilhando caminhos para o outro, criando caminhos para o outro, que não tem nada a ver com o caminho que ele precisa percorrer, mas tem a ver com o que você acredita que ele precisa percorrer. É aí que você sabe se você está ocupado com o outro. É quando, sabe, você está acima de você, acima da sua verdade, acima da sua vontade, e diz para o outro, o que você quer que eu faça? Como você quer que eu te trate? No que você quer que eu acredite? Quando você faz isso, ou seja, quando você não tenta impor ao outro a sua vontade, a sua verdade, o seu caminho, você está pensando no outro, você está ocupado com o outro. E por favor, agora me permitam um minutinho. Toda essa conversa que nós vai ter, não vai ser só essa, nós vai fazer diversas terça-feiras, tem a ver com uma coisa. O que vocês chamaram de pandemia. O que vem acontecendo há um ano, não no Brasil, no mundo. Como eu disse na nossa conversa antes, para poder
está aqui hoje. Não existe planeta Terra, não existe vida. O que existe é campo de povos. O que existe são povos. Então essa pandemia, ela foi mais uma povoação. Ou está sendo, ou ainda é. E toda povoação tem o direito, tem o objetivo de você libertar-se da sua razão, extrapolar a sua razão e amar ao próximo e a todos e a tudo. Me pergunto, quando você entende que você amar o próximo é você estar atento ao outro, eu me pergunto, que atenção vocês deram ao outro durante essa pandemia? Que vocês ficaram preocupados? Foi em amar ao outro ou foi em provar que estão certos? Um lado e o outro, não estou falando de nenhum dos lados. Um lado e o outro só existiu para provar que está certo. Você está errado, você tem que enfiar máscara na cara. Não, o errado é você, não pode botar máscara. Não toma vacina. Vocês estão preocupados com a vida, vocês estão preocupados em defender a vida, vocês estão preocupados em forçar o próximo a fazer o que você quer, o que você acha certo. Isso não é amor. Ou seja, vocês perderam 1 ano de prova. Vocês não é vocês que estão aqui, não é vocês que vão ouvir. Quem perdeu 1 ano de prova foram todos os espíritos encarnados, que ao invés de se ocuparem em amar ao próximo, em estar atento ao outro, ficaram atentos unicamente em provar que ele estava certo, em querer exigir que o próximo acate suas verdades. Excelente pergunta, moço. Exatamente para dar essa oportunidade. Quanto vocês amaram o próximo no último ano? Ou seja, quanto vocês extrapolaram as suas próprias verdades para deixar o outro ser, estar e fazer o que quiser? Essa é uma pergunta que um dia vai ter que ser respondida. Não na Terra, não para a notícia da Terra, mas vocês vão responder a vocês mesmos. Não é nenhum tribunal de Deus ou espírito que vai lhe acusar, não. É vocês. O quanto vocês amaram o próximo. O quanto vocês usaram essa pandemia para amar o próximo. Não é sair em casa ou ficar em casa, não é juntar ou não juntar, não é de usar máscara, não usar máscara, não é trabalhar, não trabalhar, não é nada disso, isso é arte. Mas se preocupar com o outro, se ocupar com o outro, mas se ocupar suplantando a sua verdade. Essa é uma pergunta que terá um dia que ser respondida. E quem vai responder é você mesmo, para você mesmo. Cris, pode falar sobre o não eu, como amar este processo? O não eu é exatamente isso. É a extrapolação do eu. O não eu não é o não existir um eu. O não eu é existir um eu que seja consciente de tudo aquilo que faz ele existir. Você, claro, um dia teve uma mãe, um dia teve um pai, um dia teve um amigo, um dia pode ter tido um marido, um dia você teve uma amiga. Tudo isso está dentro de você. Cada um que passou por você faz um pouco de você. Formou um pouco de você. Sabe, você tomou leite hoje, a vaca está dentro de você.
Ah, não. A vaca tá, mas também tá o capim que ela comeu. E também tá o sol que fez o capim crescer. É isso que você precisa entender. Sabe, o não eu é justamente para um caminho ou uma arma para você poder destruir a sua presunção de ser um eu. Você não é um eu, você é a soma de tudo. Quando você acha que você é um eu, se presume como eu, você passa a querer se impor aos outros eus. Mas só que os outros eus são você. Então quando você não ama alguém, a dor que você pode causar, que você pode levá-lo a optar, dói você também, viu? Mesmo que você não sinta. Então esse é o não eu. Bruno Silva. Teocentrismo seria uma definição racional de amar a Deus sobre todas as coisas? O quê? Teocentrismo. Não sei o que é isso. Olha, eu não gosto de palavras rebuscadas. Eu não faço a mínima ideia que é isso. Se você quiser, faça de novo a pergunta e explica o que é isso. Ulisses Morbeck. Só o que é consciente é possível interferir na vida do ser humano? Não, pelo contrário. O que é consciente já é o resultado da interferência do que é inconsciente. É embaixo de complementa. O que é inconsciente de alguma forma pode interferir? Todo inconsciente é que transmite. Agora, pelo amor de Deus, moço, você já me conhece. Pelo amor de Deus, não vá pensar que eu estou falando do inconsciente da razão. Eu estou falando do inconsciente no sentido do que existe e você não é consciente. Então não é inconsciente como razão. É tudo aquilo que existe além da sua consciência é que cria aquilo que existe na sua consciência. Roberto Borges fez uma colocação aqui. Agora, como as perguntas acabam ficando muito para baixo, né? Eu não sei a que se refere. Resolver a coisa por negação. Eu não sei a que parte aqui do estudo está se referindo. Não é negação, é libertação. Não é você negar a realidade, não é você negar isso ou aquilo. É você dizer, não sei. Não sei não é negação. Negação é dizer, não é. Não sei é não sei. Patrícia. Não acreditar na razão dizendo que está amando. Não acredita quando diz que não está amando. Me sinto no escuro, meio perdida, sem nada para segurar, pois até Deus que a razão diz, não posso acreditar. Isso, mas veja, a caminhada é você caminhar sem ter lugar para segurar. Essa é a caminhada verdadeira. É quando você se liberta de tudo. Porque, moça, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Não existe Deus. Deus é a sua razão que guia. Existe alguma coisa naquilo que nós estamos inconscientes, que não vem a sua consciência, mas que não tem nada a ver com o Deus que você acredita. Então, se você ficar preso a esse Deus, você não chega àquela coisa que existe no inconsciente. Isabel, explique melhor como estar ocupado com o outro. Eu já disse, é a preocupação com o outro. É a preocupação se você está zelando uma oportunidade para ele sofrer. Se criticarem você vai gostar? Se o outro pensasse que a crítica a você poderia fazer você sofrer e não criticasse você não seria melhor? Então, pense antes de criticar o outro. Isso é se ocupar com o outro. É você estar ocupado com o outro, ao invés de estar ocupado com você.
Ou seja, está ocupado em fazer o que você quer, do jeito que você gosta, para que você tenha razão. Mas quando nós criticamos o outro, nós estamos sendo karma do outro? Isso, quando você critica com a palavra, você é. Agora, por dentro, você não pode dizer, está certo eu criticar. Então essa crítica interna, esse achar que está certo criticar. É isso que eu estou falando, sabe? Não está certo eu criticar ninguém. Ah, mas ele fez errado. Não, ele fez certo. Porque ele fez do jeito que ele achava que tinha que fazer. Ou do jeito que eu merecia que fosse feito. Porque se a sua crítica é o karma, o erro do... Só um minutinho. Não, pô, resolveu. Tá, teve um probleminha aqui, tudo bem. Viu? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não estou falando de falácia. Eu estou falando de pensar que deve falar. Eu digo assim... Eu estou pensando por dentro, você dizer que está certo, que tem razão, que tem que criticar o outro. Mas normalmente, quando sai pela boca, sai pela palavra dita, é porque isso já está na minha mente. Não necessariamente. Quantas vezes você criticou, vamos dizer assim, sem raciocinar, sem pensar, e quantas vezes, e até depois disso eu não devia ter criticado, e quantas vezes você pensou em criticar e não criticou. Então não tem essa ligação. Ai, existe mesmo isso de missão? Não seríamos farinhas do mesmo saco, apenas aprendendo a estar em paz, independentemente das circunstâncias? Veja, se você precisa que alguma coisa seja feita, você tem que ter gente para fazer. Acontece que no universo, quando você faz, você também participa com o seu karma. Como eu acabei de dizer para a Pia, a sua crítica é karma do outro, mas o erro do outro é sua crítica, seu karma. Então sempre há como se fala, Pia? Quando um se relaciona com o outro, nós até já usou isso o Buda. Eu esqueci o nome. Sempre há essa relação, o eu de um, interdependência. Sempre há essa interdependência. O que um faz e o que o outro faz, vale para os dois. Só que tem gente, por exemplo, que precisa passar por uma coisa e não tem gente para fazer aquilo. Aí neste caso, ou se tiver alguém, vai ter alguém que vai acabar, sabe, se machucando por fazer aquilo. Então se manda alguém que pode fazer sem se machucar. É mais ou menos isso que é missão. Missão é cuidar do outro. Mas o cuidar do outro não tem nada a ver com o que você chama de cuidado. Por exemplo, eu já contei a história aqui de um homem que estupou e matou a mulher, entrou na casa do homem, matou a filha dele pequenininha, matou ele, e a socorrista descobriu que estava ali para cuidar do homem que matou, que ele era o missionário. José Cardillo. Igualdade, compaixão e alegria. Os 3 pilares do amor universal. Poderia explicar melhor para nós que chegamos mais recentemente? Posso. Este vai ser um tema de uma conversa. Igualdade. Todos estão iguais. Portanto, tem o mesmo direito. Alegria. O estado de espírito de você estar. Não com uma alegria vibrante, mas com estado de alegre, sem sofrer.
Compaixão é o que nós estamos falando hoje. Se ocupar com o outro. Ter consciência do sofrimento que o outro pode sofrer, sem sofrer com ele. Mas isso nós vamos usar um dia, porque esses três são uma arma para você poder amar. PG Silva. Quando estamos respeitando mais as pessoas, desapegados das coisas materiais e de pessoas, significa que já estamos perto de desencarnarmos? Não. A sua encarnação vai acabar no dia que está programado para acabar. Você fazendo ou não fazendo, qualquer coisa. Amanda Moura. Até agora tive a impressão de você falar do amor em termos de filosofia prática, relação com o outro. E o aspecto sensitivo do amor, por exemplo, entre mãe e filho. O que sentir amor? Isso chega a nos trazer alguma sensação física? Amor de mãe e filho não existe. O que existe é posse. É o meu filho. Não existe amor entre mãe e filho. O único amor que existe é esse amor que nós estamos falando. O amor que é acima das suas verdades, das suas vontades. E o único amor que existe é quando você ama alguém ou alguma coisa. Essa história de meditar para amar, ou seja, você está em contato com você mesmo para amar, isso chama-se egoísmo. Dan Miage. Então, Kim, também não adianta nada em termos de elevação saber se eu estou me dando bem com alguma contrariedade, pois esse saber é a própria racionalidade em ação, que é outra armadilha da mente. Essa afirmação está correta? A melhor coisa que você pode saber em relação à elevação espiritual é esquecê-la. Nada que você imaginar nessa vida sobre elevação espiritual é elevação espiritual. Porque tudo que você se torna consciente é racional. Então é uma razão dizendo que você já fez. E quando você acredita na razão que diz que você fez, você não fez nada. Então, a mocinha acabou de falar, filha, lê a outra pergunta da moça, antes de falar da questão da mãe e do filho, que ela falou. Até agora tive a impressão de você falar do amor em termos de filosofia prática. Isso! É prática! É vida! Você precisa aprender a viver essa vida, liberto do egoísmo criado pela mente. Só isso. O resto tudo é só conversa de sábio, que acha que pode saber o que é insabível para ele. Não sei se tem essa palavra, viu? Mas ele não pode saber. Ninguém pode saber. Por quê? Porque a razão não vai criar. A razão não sabe o que é. Então esqueça a tal da elevação espiritual. Pense em amar o próximo exatamente para que você possa ter paz. E para que você possa ter felicidade. Sabe? Eu já fiz um trabalho, já teve uma etapa do nosso trabalho que nós fez, que nós não falava em Deus, não falava em elevação espiritual, e eu falei a mesma coisa. Porque o que você vai poder sentir desse desapego que você falou, o que você vai poder sentir quando você se ocupa com o outro, é um estado interno. Eu vou usar uma palavra, vai ficar difícil de picar, mas vamos lá. De plenitude. De você estar pleno. Hoje, se vocês já perceberam isso, vocês são vazios.
Vocês se sentem vazios, sentem falta de alguma coisa, e aí começa a criar, eu quero comprar isso, eu quero criar aquilo, eu quero fazer esse curso, eu quero fazer, justamente porque estão vazios por dentro. Quando você consegue extrapolar você, se desapegar deste eu, e que você consegue se ocupar com o outro, você sente uma plenitude interna. Você sente uma paz interna, que vocês cansam de fazer um monte de yoga, um monte de meditação para sentir, e não sentem. Ou se sentem, não dura 5 minutos. É que você pode entender de elevação espiritual é isso. Quando você sentir essa paz, você está em paz agora. Esqueça a elevação espiritual. Mas Joaquim, o Galego quer saber mais ou menos até que horas vai essa conversa, que ele quer deixar uma pergunta para o final. Acho que até umas 10, né? Acho que até umas 10, Galego, mais ou menos. São 9h34 agora. Salve, né, Limão? Você já está guardando a camisa que você deixava na sala? Cris, a vida acontece. Livre escolha não existe. O sentimento racionalizado. Teríamos escolha de processá-los? Não. Você só tem escolha de dizer não acredito. Você não tem nenhuma outra escolha. A única escolha que você tem nessa vida é dizer não sei. Vanessa, quando os pensamentos e as emoções sempre voltam em nossa mente, é só prestar atenção e não ligar, ou tem algo que podemos fazer para que isso não fique se repetindo? Quando o pensamento volta ou quando a emoção volta, é porque você está tendo uma prova. Se a prova é sobre a mesma coisa, louvado seja Deus. Você só tem que aprender a responder. Deixa pra lá, não sei, pode ser, sei lá, hein? Rodrigo, para que serve a história das últimas palavras de Jesus serem: Pai, por que me abandonaste? Para vocês entenderem que todo ser humano tem o direito de duvidar de Deus. É isso. Todo ser humano tem o direito de duvidar de Deus. Mas complementa a frase: Pai, por que me abandonaste? De fazer de mim instrumento de vossa vontade. O problema é que vocês só falam na primeira frase. Damiás, eu não sendo, entre aspas, refém da minha própria razão, já é o próprio amor universal em ação? Não sei. Se você quiser entender isso, você estará refém da sua razão, que vai criar que isso é verdade ou não. Esqueça, é tudo não sei. Zé Paulo, pergunta da Andréia. Quando as relações estão insustentáveis e baseadas na ameaça de violência física, retirar-se do espaço pode ser a forma de ser a água fria ou é uma forma de perder a oportunidade de amar a Deus e ao próximo? Desculpa, para que você quer saber isso? Para que você quer saber isso? Se o ficar ou não ficar não depende de você. Então diga para a mente, não sei, pode ser, pode não ser, se eu ficar eu fiquei, se eu não ficar, eu não fiquei. Não sei, não sei é a resposta. Valério, como ser compassivo com você mesmo? Como ser compassivo com você mesmo? Só você mesmo para fazer essa pergunta, né, moço? Salve, né? Prestando atenção em você. Não causando sofrimento para você. Sabe, estar ocupado com você mesmo, quando você não tiver com o outro.
Não, eu vou acabar essa eu vou demorar um pouco. Tá, gente, Joaquim pediu para fazer o café dele que acabou. E ele vai continuar a resposta. Coisas de Joaquim. Moço, você tocou num ponto que é o ponto importante. Eu coloquei na mensagem para estarmos aqui hoje, eu coloquei que você precisa amar a todos e a tudo. E quando se fala em amar a todos, você pensa em amar aos outros. Mas Cristo disse assim: você precisa amar ao próximo como ama a si mesmo. Ou seja, antes de você amar ao próximo, respeitar o próximo, ter compaixão pelo próximo, você precisa amar você, respeitar você, ter compaixão por você. Olha que coisa interessante. A coisa que vocês mais falam, amar a você mesmo, amor próprio, é algo que vocês não praticam. Vocês não têm a menor compaixão por vocês mesmos. Sabia disso? É importantíssimo você ter compaixão por você. Você está atento com você. Joaquim, mas veio o outro e fala. E daí? Veio o outro e fala. O outro falou. E aí o que aconteceu? A sua razão diz que o outro não presta, que o outro é um chafado, que o outro é isso, que o outro é aquilo. Olha você, sem compaixão por você. Olha você acreditando na razão que cria ataques aos outros, mas faz você perder a paz. Muitas vezes você está criticando o outro em resposta a algo que ele falou e ele não está nem aí, mas você está sofrendo. Você está criando sofrimento para você mesmo. Cadê a compaixão por você? Sabe, eu já fiz numa conversa, eu já falei uma coisa muito interessante. Que adianta você querer comer caviar se não tem caviar? É só criar sofrimento para você. Acreditar que você está com fome quando não tem comida é criar sofrimento para você. Acreditar que o outro está errado, que você precisa brincar, que você precisa criticar, que você... é só criar sofrimento para você mesmo. É falta de compaixão com você mesmo. Grande pergunta, moço. Porque essa é a coisa mais importante. Até que ponto vocês têm compaixão com você mesmo? Até que ponto vocês são capazes de ir para se libertar de uma razão para não sofrer? Até que ponto vocês são capazes de desapegar de alguma coisa para você não sofrer? Sabe, quando você diz isso é banco, o outro diz é peito, você diz é banco, não é peito, não, é banco, você não está vendo? Cadê a compaixão por você? Qual a diferença no que vai mudar? Você dizer, tá certo, é peito, né? Vai mudar a cor da coisa? Vai mudar o que você acredita? Não, então para que você discute com o outro? Para ganhar, para ter o prazer, para ser reconhecido, para receber elogio. As 4 âncoras, lembram? Ainda lembram disso? Então veja, é preciso essa compaixão por você.
E essa compaixão por você, você pensa exatamente e passa exatamente isso. De que adianta eu perder a minha paz agora? Enquanto você não tiver compaixão por você, você vai continuar perdendo a paz, perdendo a felicidade e colocando a culpa nos outros de não te dar paz. Pode ler. Josué Citório. Me parece que continuamos focando sempre em tudo que é externo. Mundo, história, sistema humano, razão. E com isso deixamos de olhar para dentro, o reino dos céus. Não seria de simplificar tudo, onde todos estão certos, tudo é perfeito e deixo a vida acontecer como ela é, até mesmo porque, logo, saio fora dessa percepção de existência. Mas para chegar aí você tem que passar pelo processo de se libertar da razão. Ninguém consegue se fazer isso que você propõe, vai olhar só isso, sem antes um trabalho de libertação da razão. E aí vem outro ponto importante. Eu acabei de perguntar até onde você está disposto a se libertar da razão para ter paz. Pergunto de novo, porque o que você acabou de falar depende do quê? Depende de cada um, do que cada um estabelece como limite para ele. Viu? Deixa eu falar uma coisa. Nenhum ser espírito vai sair da carne acabado, ponto. Vocês estão numa etapa de evolução. Então já existe espírito de diversos graus aqui nesse planeta. Alguns vão se libertar de algumas coisas, outros não vão se libertar daquilo, mas vão se libertar de outras. A libertação total, impossível. Então sim, seria o interessante, seria isso. Mas para fazer isso, você tem que estar disposto a abrir mão da sua razão. E aí você precisa analisar com você mesmo até onde você está disposto. Você está disposto a abrir mão do seu filho? Você está disposto a abrir mão da sua mulher? Você está disposto a abrir mão do sucesso empresarial? São perguntas que cada um tem que fazer assim. Não existe caminho ponto. Rô Cavalcante. Salvar também não é ato? Se você ver uma situação e agir sem pensar. Sim, é ato. Mas o salvar que eu posso ter usado, eu não estou nem me lembrando de ter usado, seria salvar no sentido de dar paz, e não no sentido de salvar a vida. Salvar, no caso que o moço falou de salvar de dentro da casa, é ato. Matilde Paz. Sobre o não comercializar com Deus. Faz sentido pedir a Deus força para passar pelas provações e sabedoria para vir em tudo? Sim, não faz o menor sentido, porque você está lá comercializando com Deus. Você ainda quer que Deus lhe dê o que Ele não lhe deu. E se Ele não lhe deu, não era para dar. Como fazer escolhas, nem que seja ilusoriamente? Qual seria a bússola para guiar nossas escolhas e ações? Veja, eu falei que na vida humana tudo é real. No mundo de Deus, tudo é ilusão. Na vida humana, como fazer escolha? Do jeito que você faz até hoje. Você todo dia tem escolhas a ser feitas. E todo dia você exerce o poder de fazer escolhas. Dentro da visão humana.
Você escolhe sair da cama de manhã, você escolhe lavar os dentes, não escolhe fazer xixi, né? Esse sai. Você escolhe de tocar de roupa, você escolhe a roupa que você vai usar. Isso tudo você escolheu. Como escolher? Do mesmo jeito que você escolhe até hoje. Agora, isso é o nível humano. Ao nível de Deus, tudo isso já está escolhido. Você só tem a ilusão de escolher. Cris, por que se fala tanto em ilusão? O Senhor não estaria? Jesus não estaria? Cristo não estaria? Ilusão não seria uma comparação da realidade de Deus? Não. Cristo é ilusão? É. Deus é ilusão? É. Porque existe alguma coisa no universo que é a causa primária de todas as coisas. Essa coisa do universo, que é a causa primária de todas as coisas, não tem nada a ver com a razão que define Deus para você. Então Deus, ou seja, o rótulo de uma razão que cria uma descrição, não existe. A mesma coisa que existe alguma coisa no espaço. Olha, perceber atenção, eu não estou nem usando o termo espírito, porque, segundo o espírito da verdade, você não tem a menor ideia de saber o que é o espírito. Então, o que existe fora da carne não é espírito, é alguma coisa que você diz que é espírito, mas não é espírito. Sabe, é isso que vocês precisam entender, a razão que a coisa. Você acabou de falar para mim, Deus. Se você perguntar quantas pessoas tem na sala, filha, sabe dizer? Não. Não sei dizer, não está marcado aqui. Tá. Vamos dizer, 50 pessoas. Se você perguntar a cada uma, você vai ter uma ideia de Deus diferente. Quem é o certo? Então Deus não existe, porque existe só aqui nesse www, existe 50 deuses. Ah, tem mais o da Pia aqui. Ah, tem mais o meu aqui, viu? É isso que você precisa entender. Sim, Deus é uma ilusão para você. Porque Deus não existe. O que existe são descrições de alguma coisa que vocês chamam de Deus. Amanda Moura, que vantagem existe em alcançar nada absoluto? Isso vai nos fazer nos sentirmos bem? Traz felicidade? Não, não vai fazer você se sentir bem. Não, não vai fazer você se sentir feliz. Vai fazer você se sentir pleno, em paz e feliz. Ah, mas aqui, você acabou de dizer que não vai fazer o feliz e agora diz que vai fazer? Não, porque o que você chama de felicidade, ele não vai fazer. Agora, o que é felicidade de verdade, vai fazer. Sabe, é quando... eu já fiz essa definição há muitos anos atrás. É o estado, quando você fuma um cigarrinho do diabo, entra numa boa, que nada lhe incomoda. Esse é o estado que você vai entrar, que não tem nada a ver com a felicidade que você quer. A felicidade que você quer é ter dominado o outro. Ou, ainda, que a sua vontade sobreponha-se à do outro. Quando a sua vontade ganha da vontade do outro, você fica feliz. Essa felicidade, o trabalho do nada não vai trazer. Márcio Eduardo, uma pessoa chega para mim e diz que não gosta de um amigo meu. Começa a falar mal dele. Como concordar com ela sem deixar de gostar do meu amigo? Como concordar com ela sem deixar de gostar do seu amigo? Boa pergunta. Concordando com ela, sem concordar com ela. Ah, ele é, tá certo, ele é.
Ah, ele fez isso, você tem certeza? Ah, tá bom, ele fez isso. Tá certo, eu estou concordando com ela, mas não alterei o que eu sinto aqui dentro. O problema é que se alguém fala mal do seu amigo, você quer provar ao outro que o seu amigo está certo e o outro está errado. Isso é acusação, isso é guerra. É isso que eu estou falando. Volto a repetir, eu não mandei você deixar de acreditar no que você acredita. Eu só disse que você não deve dizer ao outro que ele está errado. Essa é a diferença. Dizer ao outro que ele está errado por dentro. Não é a. Amanda Moura. Hoje um desconhecido na internet respondeu com um comentário meu, uma notícia, com uma agressão pessoal a mim. Fiquei com vontade de atacá-lo de volta, mas pensei, ai, dane-se, e deixei quieto. Isso é amar ao próximo ou é só preguiça mesmo? Não sei. Agora, deixa eu só falar uma coisa para você. Lê o início de novo, Pia. Hoje um desconhecido na internet respondeu um comentário meu numa notícia com uma agressão pessoal. Não, ele não respondeu com uma agressão. Ele respondeu com palavras que você disse que eram agressões. Quem agrediu foi você mesmo a você. Não foi o outro. Ele apenas escreveu palavras. Ah, essa palavra mandava eu para aquele lugar, dizia que eu era isso. Não importa, essa é só palavra. Se você se diz que você é alguma coisa e você não é, por que você vai ficar ofendida? Você não é. Veja bem, é o que nós acabamos de falar, de você ter compaixão por você. Quando a sua mente criar a ideia de que alguém lhe acusou, que alguém lhe atacou, que alguém fez isso, fez aquilo, pare e diga para você mesmo, se eu cair nessa, eu vou sofrer. Então eu prefiro não acreditar que ele fez isso. Ele escreveu sua palavra. Veja a diferença. Cara, tudo isso eu estou falando de mundo interno, não razão. Mas veja a diferença de um mundo onde alguém lhe agride para um mundo onde ninguém lhe agride. É isso que você me perguntou agora há pouco. O que essa liberdade traz? Essa liberdade traz uma vida onde não existe agressão. Traz uma vida onde não existe crítica. Traz uma vida onde ninguém fala mal de você. Onde ninguém lhe chateia. Onde ninguém lhe acusa. Não porque as pessoas mudam, mas porque você muda. E você muda se libertando daquilo que a sua razão, que a sua mente está dizendo que está acontecendo. Viu agora, na prática, para que serve esse trabalho? Guto. Só um momento. E olha que eu não precisei falar de espírito, de elevação espiritual, de nada disso. Só falei em lidar com a razão. Guto. Ultimamente, em muitos momentos, tenho me percebido nervoso ou ansioso com determinadas situações. E usando a razão para refletir sobre isso, percebo que é uma ação do egoísmo. Querer para mim aquilo que é do outro. Como usar o amor como ferramenta para amenizar isso internamente? Salve, né? Como é que está as crianças, tá bom? Fia, lê de novo, eu quero pegar um tecinho para enrolar a vida dele. Ultimamente, em muitos momentos, tenho me percebido nervoso ou ansioso com determinadas situações.
Ponto. O que lhe faz chover? Está nervoso e ansioso? Não! Isso não lhe faz chover. Por quê? Porque a razão que está nervosa e ansiosa não é você. O que lhe faz chover é você não querer estar nervoso e ansioso. Mas você não pode deixar de estar nervoso e ansioso. Por quê? Porque você não muda a razão. Então, como amar aí? Estou nervoso e ansioso. E daí? Lembra do e daí? Eu estou sentindo que eu estou querendo para mim. Não sou eu que estou querendo. Quem está querendo é a razão. Dissociar você da razão. Olha o que eu disse. Tudo que é consciente é razão. Então o eu que você chama é a razão que está guiando. Não é você. Você é inconsciente para você mesmo. É isso. É só você aprender a lidar com a razão e não querer que a razão pare de guiar isso ou que guie aquilo. É aprender a lidar com ela. Sabe? Lembra? Você é velho, hein? Lembra? É transitar entre as coisas do mundo com cara de bobo. É transitar entre você querer para você, é você transitar entre o seu nervoso, é você transitar entre a sua angústia, é você transitar entre o seu sofrimento com cara de bobo. Tô angustiado. Tá. Você não pode ver a cara que eu tô fazendo, né? Mas você imagina, se conhece eu. É isso. E uma grande ajuda é o que nós conversamos hoje. Compaixão com você. Eu tô nervoso, mas se eu ficar preocupado com o nervosismo, preocupado com porque eu quero ganhar, eu vou chover. Então deixa pra lá. Pôr do sol. Não somos seres humanos e nem um espírito, pois não existe um, mas uma coletividade de espíritos amando. Então, quem está fazendo prova? Tendo essa ilusão, se tudo além dessa comunidade una Deus. Deixa eu falar uma coisa para você interessante. Isso é novidade, eu acho que isso eu nunca falei. Não somos espíritos, não somos seres humanos. Então quem é você? É aí que vem a novidade. Você é a humanidade que o ser vive. Você não é um ser humano, você é a humanidade. O que é a humanidade? É como se fala, um sistema racional. Humanidade é o sistema racional ao qual você está ligado enquanto está encarnado. Eu não estou fazendo prova. Não. Quem está fazendo prova é aquele que vocês chamam de espírito. Que é alguma coisa. Como diz o espírito da verdade, ele é alguma coisa, mas para você é nada. Então ele é. E ele está fazendo uma prova. E a prova que ele vive é a prova que está ligada à razão que você tem. Ele tem que fazer. Agora você, a humanidade, você para amar, para fazer o que você quer, para ser pleno, tenha compaixão pelo outro. Jomas Tar. Qual direção, ato, ação interna temos que deixar para nos esvaziar e deixar Deus agir através de nós, como Jesus foi com o Cristo Deus?
cada um tem um caminho e forma de permitir Deus agir em nós? Moço, Deus não pode agir em você. Sabia? Você é ser humano. Deus não pode agir em você. Porque você é uma ação de Deus. Você não existe. Então, esqueça essa história de Deus agir em mim, de Deus não sei o quê, de Cristo, que Deus agiu em que. Deus não agiu em lugar nenhum. Deus criou tudo. Deus diz, faça-se, e a coisa se faz. E Ele não precisa de nada, nem ninguém, para fazer alguma coisa. Então esquece essa história de Deus agiu. Vai viver sua vida. Sabe? Se concentre em amar o próximo. Só isso. E não é amar o próximo para ganhar, para chegar a algum lugar. É amar ao próximo para você estar em paz num mundo onde o amor ao próximo não existe. Pôr do sol. Digo, então, esse que se individualizou de Deus, se tornou um, ou seja, uma ilusão está fazendo prova. E não é ele, este que está fazendo a prova não é uma ilusão. A ilusão é o que você pensa dele. Mas veja, você não vai conseguir saber nada dele. Por quê? Porque se você não sabe nem quem é ele, como ele vive, o que você vai querer saber dele? Esquece, vai viver sua vida, vai, se ocupa. Deixa eu falar uma coisa para vocês, muito importante. Vocês precisam se ocupar com as coisas da vida. Porque se não fosse para se ocupar com as coisas da vida, vocês não estariam vivos. Mas não é se ocupar com as coisas da vida no sentido de criar coisas na vida. Não é se preocupar com a sua vida no sentido de você julgar o mundo, de você corrigir o mundo, de você salvar o mundo. Não é nesse sentido. Nem no sentido de conquistar, fazer. Não é nesse sentido. Eu digo, vai cuidar da sua vida, vai viver os relacionamentos que você tem com os outros e com tudo, se ocupando em amar ao próximo como a si mesmo, para que você tenha paz nessa vida. Deixa eu falar mais uma coisinha que faz parte da compaixão de hoje. É preciso doar a razão ao outro, lembram disso? É tudo que eu estou falando agora. É você dar ao outro o direito de estar certo, sem julgar quem está errado. Pensar diferente, sem julgar quem está errado. Sabe, é isso que você precisa se ocupar nessa vida. Não é por causa disso, daquilo ou daquilo outro espiritual. É por causa da vida. Tem uma coisa que nós estudou aqui, que diz assim, Buda, é um chuta budita, o Shalaputa diz assim, Buda aconselha que você pratique o desapego às suas posses, paixões e desejos, porque ele sabe que quem se desapega das suas posses, paixões e desejos, vive bem essa vida e tem uma boa recepção quando chega na outra. Então, é para você viver bem essa vida. Sabe, não importa se você vai criticar, se você vai brigar, se você vai xingar, se você vai trabalhar, se você vai mendigar. Você nunca vai ter uma folha que não seja mandada pelo Pai. E tudo ao qual você tem direito ou necessidade,
para a sua prova, será providenciado pelo Pai. Então não restou fazer, restou você aprender a viver essa vida, aprender a viver nesse sentido, no sentido de aprender a se relacionar com o outro, sem ferir você e sem ferir o outro. Já pensou um mundo onde todo mundo está ocupado e não ferir todo mundo? Você acha que seria este mundo que nós temos hoje? Pense nisso. Está travando para algumas pessoas e algumas estão sem som. Sim. Aí no caso amanhã. Tem que entrar e sair? Entrar e não. Eu ia digitar aqui, mas eu não estou sabendo. Só fala. Você fala, a pessoa não vai ouvir, está sem som. Tá certo. Cíntia, como nosso objetivo é amar incondicionalmente, é possível atingir isso como espírito humanizado ou estamos apenas em uma etapa para tal? É possível o que você chama de espírito atingir. Você não. Você está presa, você é a humanidade que esse espírito, que esse que você chama de espírito, está vivendo. Então você só pode fazer isso para ter paz nessa vida. Não para você evoluir. A evolução é com o espírito, não com você. Já que são 10 e 9, peço para encerrar as perguntas. Isso. Amigos, nossa intenção era terminar às 22 horas. Então eu peço, por favor, que não coloquem mais perguntas. Nós vamos tentar, Joaquim vai tentar responder as que já estão aqui, tá bom? Bruno Silva, pergunta enviada por Luciana. Até que ponto estou errada quando não desejo me ocupar com o meu próximo? Não está errada. Esse é o problema, não tem erro. Você pode não se ocupar com o próximo. Agora, só precisa estar consciente que o não ocupar-se com o próximo faz você sofrer. Você quer sofrer? Não se ocupe com o próximo. É o que eu acabei de dizer para o moço. Vocês não se protegem. Vocês acham que eu estou falando em se ocupar com o próximo por causa do próximo? Não, é por causa de você. Porque na hora que você não se ocupa com o próximo, quem sofre é você. Mas errada você não está, pode não se ocupar à vontade. Carla Meneghetti, amar o próximo é agir sem intencionalidade por dentro? Amar o próximo é ter... como ela falou? É agir sem intencionalidade. Amar o próximo é ter intencionalidade e não compactuar com essa intencionalidade. Porque a intencionalidade é criada pela razão. Então a razão diz, eu tenho que fazer. Você diz, não sei. Se eu fizer, eu fiz. Se eu não fizer, eu não fiz. Descobre uma coisa, hein? Essa mesma repórter eu usei lá no São Paulo, lá no seu lugar lá, milhares de vezes. Eu não estou falando nada novo. João Vanderlei, falar em amar a Deus e ao próximo acaba sendo somente uma forma de tentar diminuir o egoísmo, pois o ser humanizado não sabe nem o que é Deus, muito menos o que é amor. E nem o que é egoísmo. Sabe? Ainda acha que existe um justo. Nem egoísmo ele sabe o que é. 19. O fato de alguns amigos fora da carne nos orientarem carinhosamente a tomar decisões, atos, é prova para testarmos nossa fé em se entregar a Deus sem se preocupar com essas decisões? Sim. Tudo que acontece nessa vida é prova. Inclusive o que falam algumas entidades e alguns petubeiros bocudos no www. Galego, não sei que hora termina esse nosso encontro. Vi amigos antigos fazendo as mesmas perguntas
os novos que chegaram há pouco, perfeito, mas é uma repetição eterna. Isso não vai terminar, nem é minha intenção que termine, e nem tenho o menor controle sobre isso, porque temos muitos novos. Como alguém perguntou acima, se não me engano, e quando quem não estiver aqui, questão esta feita trocentas vezes na minha época, e nunca respondeu. Nem eu quero resposta sobre isso. Você nos deu uma notícia uma vez que as coisas iriam piorar. Na época, as pessoas não tinham a menor ideia do tamanho da encrenca que viria. Aí você voltou e disse, vai melhorar. E voltou agora dizendo que vai piorar. Você me ensinou muito como sobrepassar por passar isso. Depois de muitas brigas, sei que não existem receitas. Só gostaria que você repetisse novamente como passar por essa nova prova. Eu tenho aqui meu caderninho, que me ajudou demais. Mas repetir o que você falou, não para a pandemia, porque você não disse nada, só queria piorar. Só queria piorar. É, isso. Limão, seguindo, todos estão fazendo a mesma pergunta. Estão? Não estão. Quem está fazendo é a mente, é a razão. E está fazendo para quê? Essa é uma boa pergunta. Para que há razões para que você entenda que não pode acreditar na razão. Esse é o grande problema, esse é o trabalho da mente, e ela vai continuar fazendo isso. Você só me pediu como passar por isso. Como eu sempre falei que vocês têm que passar. Buscando zelar dentro de si, que externamente isso não é possível, mas buscando zelar dentro de si um mundo aonde haja paz, felicidade e harmonia. É exatamente o que nós conversamos. Sabe, eu lembro uma vez que eu disse, hoje eu falei isso de novo, que você devia parar e pensar assim, se eu quiser aquilo, eu vou sofrer? Se eu achar que ele está certo, eu vou sofrer? Se eu achar que ele está errado, eu vou sofrer? Se eu me preocupar com isso, eu vou sofrer? Sabe, mas é a última coisa que vocês pensam. É em vocês. Ou melhor, é no sofrimento que podem causar a si mesmo. De amar ao próximo, vou falar de novo que eu já falei hoje. Amar ao próximo é amar ao próximo como a si mesmo. Então, quando eu falei agora há pouco, vá viver sua vida, ocupe-se com a sua vida, eu estou dizendo justamente isso, ocupe-se com a sua felicidade. Sabe, a moça do São Paulo que está aí, nós sempre brincou com o lugar do copo que a mãe dela coloca. O que é mais importante para você? O copo está onde você quer ou você está em paz? Você querer ditar para a sua mãe o que ela tem que fazer ou você está em paz? É isso que eu tô querendo mostrar, e nós vai falar por aqui, todas as perguntas de baixo, ou esse vai copiar e aí nós responde aqui e ele manda. Tudo nessa vida se resume a isso. Eu lembro uma vez que a minha filha veio falar comigo que ela não estava aproveitando a vida, os ensinamentos e tudo,
porque ela que fazia isso, fazia aquilo outro, falando mal dela mesma. E eu disse uma frase que os mais velhos lembram, os mais novos não conhecem. Eu não estou preocupado com o que você faz. A minha preocupação é com a sua capacidade de sofrer pelo que você faz. É isso que vocês precisam entender. Se a elevação espiritual, a tal da elevação espiritual, é a bem-aventurança, ou seja, a capacidade de viver a felicidade que os santos vivem, o retroagir espiritual está ligado na capacidade de sofrer. Então é preciso encarnar, é você viver sendo submetido a razões que geram sofrimento a você, para que você, consciente do quanto pode sofrer e do quanto esse sofrimento é contrário à sua universalização, não seguir aquela razão. Sabe, eu não estou ouvindo, que porcaria, isso aqui não presta, tem que... Se você se apegar a isso, você vai sofrer. Então a liberdade disso não é para amar o www, não é para amar este lugar. A liberdade disso é para você não sofrer. O irmão falou dos caderninhos. Eu uma vez disse para ele, faça uma ficinha com cada ensinamento. Na hora que você tiver o sofrimento, você pega um ensinamento, lê e diz, tá vendo? Olha, eu não posso sofrer aqui por causa disso. Não precisa escolher o ensinamento, não, todos dão certo. Porque todos os ensinamentos, tudo que Cristo falou, tudo que Buda ensinou, tudo que Krishna falou, é no sentido de você conseguir enfrentar o seu sofrimento e se libertar dele. Todos esses 21 anos, 22, que nós está juntos, eu nunca ensinei nada para você aprender. Eu sempre, tudo que eu falei, lhe dei armas para você enfrentar o sofrimento que aparece. É por isso que eu disse para o moço, quando eu não estiver mais aqui, quando esse a filha não estiver mais aqui, ouça tudo de novo. Porque as armas estão ali. O sofrimento, daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, 100 anos, não será diferente de hoje. Porque será tudo contrariedade. E as mesmas armas que hoje vocês têm disponível para não chover, valerá daqui a 100 anos. Esse é o resumo da compassão. Eu sei que eu falei na compassão, no ocupar-se com o outro. Mas eu também disse, quando você não se ocupa com o outro, quem sofre é você. Então o grande resumo de hoje é esse. Amar é ocupar-se com todos e com tudo. Estar ocupado em não fazer todos e tudo sofrer, inclusive você. Não é não sofrer no sentido de você conseguir uma vida boa. Não é isso. É você conseguir se libertar de tudo aquilo que lhe causa sofrimento. E aí você vai viver
de uma forma que eu já uma vez disse, muita gente né? Diz que isso era impossível. Chover em paz. Chover feliz. Ou seja, a razão continua lá sofredora, mas você não vai sofrer com a razão. Essa seria a mensagem final de hoje. Este vai, viu que é? Este vai depois de separar tudo, aí nós vem um dia, você de pergunta, eu respondo tudo. Tá certo? Que não deve faltar muita coisa também, né? Nós aí respondeu, acho que eu mais cheio de pergunta hoje. Né? Então que vocês fiquem com a paz de Deus, que vocês lembrem-se que nenhum de vocês nasceu para sofrer. Sofrem porque querem. Sofrem porque estão apegados às razões que a mente de vocês quis. E na semana que vem, então, nós se encontramos falando, continuando nessa mesma coisa, mas nós vamos falar de outra arma, que seria a moça lá do Belo Horizonte que gosta a benevolência, indulgência e o perdão, ou seja, a caridade. Para amar é preciso ser caridoso com todos e com tudo. Que vocês estejam na paz de Deus, viu? Eu só não entendi. As pessoas que ficaram sem resposta, você vai responder na próxima semana? Não, este copia e aí eu venho um dia aqui, nós sentamos, você faz as perguntas para eu e ele coloca para todo mundo ouvir. Tá bom, então, acho que vocês entenderam, né? Que as pessoas mandavam as perguntas, aí a gente dizia assim... Você vai responder através de que e-mail? Do www, né? Do nosso www. Tá, então as pessoas que ficaram sem resposta hoje, desculpem, né? Pela questão do horário. E Joaquim vai vir durante a semana, eu vou repetir essas perguntas para ele e ele vai colocar na internet como de costume. Então, boa noite a todos, obrigada e até terça-feira que vem. Assim. Em nome de Deus, Senhor do Universo, em nome de Jesus Cristo, nosso Mestre amado, em nome da Maria, a Senhora da Regeneração. Isso. Mais uma vez, Mãe, em seu nome, mostramos àqueles que estão nesta vida o caminho da paz, o caminho do amor, o caminho da felicidade. Você, nas suas aparições, a primeira coisa que nos pediu é que falasse, esteja em paz. É essa paz que nós tentamos mostrar hoje, tentamos mostrar como ser vivida. Por isso, eu sempre digo, sob a batuta de Deus, com nosso irmão, mas orientado por você, Mãe. Que a paz exista sempre.